pessoal, tudo bom? Estamos em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Você que tem uma empresa e quer divulgar na TV Cidade, entre em contato com o número na tela. Hoje nós vamos falar sobre a drenagem linfática. Então, nós estamos numa época quente, né? Vem o verão, muitas pessoas têm edemas, têm retenção líquida nessa estação. Então, a alimentação, primeiramente, é bem importante cuidar. Então, um consumo alto de sal, de sódio, refrigerantes, tudo que retém líquido, fica bem complicado. Por quê? Porque o corpo acaba ficando com edema, né? A pessoa se sente bem edemaciada, e isso tudo prejudica a circulação linfática, que é a circulação que vai tirar as toxinas do organismo para serem eliminadas na urina. Então, a circulação linfática ela funciona para limpar o organismo. Então, vários alimentos fazem, né, impedem essa drenagem. Então, nós temos como uma técnica de fisioterapia a drenagem linfática, que ela auxilia essa circulação linfática a eliminar todos os resíduos, né, as toxinas do organismo, para que sejam drenadas, né, na urina, e assim o corpo fique, né, com uma melhor diminuição do edema. Então, a pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir, né, menos inchada, né, com mais saúde, com mais disposição, porque muitas vezes as pessoas, né, com esse edema, ou se sentindo muito inchada, elas têm uma dificuldade para fazer as atividades diárias, elas têm uma restrição, né, no movimento, muitas dores também, muitas pessoas apresentam dores, inflamações ou até limitação, né, na região, nas articulações, sejam das pernas, que é o que mais, né, complica nessa época, né, que as pessoas já sentem bastante edema em membros inferiores, por acúmulo líquido, às vezes por trabalhar muito tempo em pé, então o calor, a alimentação, elas todos vão ter, né, esse efeito no organismo e vão prejudicar bastante, né, a atividade diária, a vida social, né, da pessoa. Então, vamos cuidar muito. O exercício físico é bom, porque ele ajuda, né, a melhorar essa circulação linfática também, né, o consumo de verduras, frutas, muita água, principalmente água pura, que é a melhor coisa que tem para matar sede, e não refrigerantes, sucos. Isso tudo acaba, né, deixando o organismo mais restrito e com dificuldade para fazer toda a limpeza, né? Então, o nosso organismo, ele precisa de água, primeiramente, para fazer essa limpeza e tirar tudo que é toxina. Às vezes até medicações, tem pessoas que têm que fazer uso de medicações, e isso tudo, claro, que vai sobrecarregar bastante a nossa circulação linfática, o nosso organismo, e vai ocasionar em edemas, inchaços, principalmente essa época que é quente, então é muito calor, então a gente já tem uma vasodilatação, e isso tudo vai também aumentando mais os edemas, né? A gente vai sentindo mais inchado, né? Até a parte do estômago, a digestão fica mais lenta, então tudo isso é importante, uma boa alimentação, a atividade física, né? E a drenagem linfática é bem indicada tanto em pacientes gestantes, que de repente com a gestação também elas sentem bastante edemas, elas sentem a redução, né, da circulação linfática, o retorno venoso também fica bem reduzido, porque o sangue desce e aí fica mais difícil, né, de voltar por falta de exercício, às vezes, ou fica muito tempo numa posição, ou sentado, ou em pé, e isso tudo impede a circulação de funcionar normalmente e dá aquela sensação de alívio, tanto nas dores, né, desconfortos também as pessoas podem apresentar,
por estar, né, com esse edema. Então, a gente tem que cuidar muito de tudo, alimentação, né, uma boa atividade física, uma caminhada, alongamentos, então tudo favorece a circulação linfática e a circulação para o retorno venoso e facilitar, né, a nosso movimento, nossa vida, porque a gente precisa, né? Às vezes no trabalho a gente precisa ficar muito tempo em pé, ou ficar muito tempo sentada, ou até se deslocar, movimentar muito, e com o edema acaba ficando mais restrito, ou até dando desconfortos e dores. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que a gente tenha uma melhora na nossa atividade, nossa vida diária, né? Então é bem importante esses fatores. E como é que funciona a drenagem? Então, a drenagem, a pessoa, ela vai fazer, é como uma massagem. Só que essa massagem, ela vai ser bem suave, não pode ser muito forte, para não ocasionar lesões, né? Porque já é sensível, às vezes, né, a região com o edema, e se a gente colocar muita pressão, acaba ficando mais dolorido e mais desconfortável, e após a drenagem o paciente vai sentir desconforto. Então, ela tem que ser suave, ela tem que ser um movimento justamente para carregar aquele líquido parado para ser drenado. Então, a gente vai ativar os gânglios que a gente tem em cada articulação, tem um gânglio correspondente para que a gente consiga drenar esse líquido, e aí ele vai ser todo acumulado naquele gânglio para ser eliminado depois, né? Para facilitar o carreamento desse líquido para eliminar na urina. Então, essas são as principais técnicas, né, que a gente usa para melhorar o edema. Então, a drenagem linfática, ela ajuda muito. Muitas pessoas gostam porque reduz medida, mas justamente ela reduz medidas por eliminar aquele líquido acumulado na região. Então, não é uma redução de medidas, emagrecimento, não, é uma técnica que ela vai reduzir medidas justamente porque vai reduzir aquele líquido acumulado, porque a gente tem muito acúmulo de líquido, principalmente no verão, né? Essa época mais quente, então a gente acaba ingerindo mais coisas mais fortes, e isso tudo vai ocasionando esse edema, e isso que vai fazer com que a gente se sinta mais inchada, mais, né, amaciada, né, principalmente nas pernas, nos tornozelos, os pés. Quem trabalha muito em pé já vai notar que essa época começa a ter bastante edema nos pés. As gestantes também, a gente vê que apresentam bastante edema, né, nos pés, por ficar muito em pé, por ter um peso, né, maior, e o corpo não tem ainda esse suporte, né? Então, cada mês a gestante vai adquirindo mais peso, então isso tudo o corpo vai, ele não tem tempo de preparar, então ele vai resultando em edema, em dores, então às vezes dor na coluna. Então é bem importante, né, essa gestante também cuidar da saúde, caminhadas, exercício físico, dentro sempre, né, da, da prescrição médica. Então, sempre ter esse cuidado também, né, de saber se o médico libera para fazer atividade, né, ou se pede repouso, também respeitar o repouso. Então, tudo é importante, né? E pessoas que têm problemas circulatórios também podem apresentar esses edemas, e é bem importante, né, a intervenção do fisioterapeuta para que melhore diminua um pouco essas sensações ou desconfortos causados pelos edemas, ou até lesões, né? Então, muitas pessoas também apresentam lesões que podem levar a ter esses edemas e retenção líquida. Então, é muito importante essa intervenção, né? Claro, a intervenção da drenagem linfática, ela sempre vai ter contraindicações. Então, por isso é importante sempre a consulta com um profissional, um fisioterapeuta, né, que tenha essa ciência, né, das contraindicações, o que pode, o que não pode, em quais situações que podem fazer uma drenagem. Então, as pessoas não simplesmente procurar
né, sem saber se é ou não prescrito essa técnica. Mas, enfim, ela é muito, tem um resultado muito bom, né, em todas as pessoas que têm feito, tem esse resultado em pós-operatórios, principalmente, elas têm essa melhora, principalmente ali na cicatriz, né? Porque às vezes a pessoa faz a cirurgia, ela fica com aquela cicatriz ainda, né? Um pouco rígida, então isso tudo a gente, além da drenagem, tem trabalhos também que podem ser feitos para redução da rigidez, das contraturas, então, claro, é uma soma, né? Então, a gente faz a drenagem, tem técnicas e técnicas, né, que a gente usa para isso. Então, assim, o paciente pós-operatório também é importantíssimo, né? Fazer uma drenagem linfática, fazer as liberações miofasciais, para que tenha uma cicatrização sem aderências, sem ficar com sequelas depois nessas cicatrizes. Então, tudo a gente vai trabalhando conforme, né, o paciente. Mas o principal, né, que a gente quer deixar bem claro é a atividade física, a saúde, o cuidado com a alimentação. Então, nessa época é bem importante a gente tomar bastante água, porque é o que vai limpar bastante o nosso organismo. Então, o consumo de água é muito importante, principalmente para hidratação, porque é uma época, o calor vai chegando e aí a pessoa vai tendo perda líquida no suor, né, na saliva. Então, a gente tem bastante perda líquida e precisa reidratar. Então, o nosso corpo ele perde líquido, ele precisa também ganhar líquido, né? Principalmente quando é consumido muito alimento com sal ou muitas, até bebida alcoólica, essas coisas, tudo que acabam prejudicando o organismo e liberando as toxinas que vão causar, né, dificuldade nessa circulação linfática e vão deixando esse edema, né, que o paciente vai se sentindo desconfortável, às vezes até o estômago fica mais devagar no processo, né, digestivo. Então, tudo isso a gente tem que estar bem atento e sempre cuidando para que a gente tenha uma vida, uma qualidade de vida boa. Então, a gente tem que ter esse cuidado e, por enquanto, era isso. Espero que tenham gostado e que, de repente, vamos começar a se cuidar agora nessa nova época que vai vir, que estamos já com um calorzinho, mas daqui a pouco só vai aumentar. Certo, pessoal? Até a próxima.